Doutor Alexandre, boa noite. O senhor tem um tempo para se apresentar para o nosso ouvinte, o nosso internauta que está acompanhando aqui, e o tempo só vai começar a partir da primeira pergunta. Boa noite. Fala, pessoal, a todos que nos ouvem, agradecer e parabenizar a Rádio Cidade pela iniciativa de trazendo os pré-candidatos. E hoje uma noite que eu fico muito feliz em vir aqui para a gente discutir sobre o futuro da cidade, sobre os próximos passos, conversar sobre o que a gente escuta nas ruas, Tanaka, nos mais variados bairros, nas mais variados ramos da sociedade, e me apresentar, né? Doutor Alexandre da Saúde, como você que está nos ouvindo preferir. Formado em odontologia na Universidade Federal, formado em gestão pública pela Univale, com formação também em cidades inteligentes e sustentáveis. Um pouco mais de 5 anos como secretário de saúde aqui no nosso município. Fizemos diversos trabalhos na área da saúde, o principal deles a entrega da maior obra da nossa cidade, que é a construção do nosso novo hospital, e à disposição de vocês aqui do Cidadão de Itapema para que a gente discuta a cidade e dê voz à população, voz a todos que estão sempre ao nosso lado. Vamos ao início então da entrevista. Vamos começar, evidente, com a escolha aqui. Vai alçar a primeira pergunta. Esta é a primeira pergunta então, doutor Alexandre. A pergunta, dentre as 40, esta é a número 6. A pergunta de número 6: como o senhor pretende apoiar e promover a gastronomia local como um atrativo turístico? A partir de agora, os 40 minutos, cronômetro. Bom, Tanaka, com relação à gastronomia, eu vim de Florianópolis, moro há 10 anos aqui em Itapema, então presenciei diversas criações de roteiros gastronômicos na região da Grande Florianópolis, e eu penso que aqui também nós devemos pensar dessa forma, né? Conversar isso, muito das nossas respostas ela é ampla, é um conjunto de diversas ações que vão desencadear essas consequências. Uma delas que eu vejo que nós temos que fazer mais roteiros gastronômicos, assim como tem na Praia do Ilhota, é aqui com o alargamento da orla e também a criação da Avenida Beira-Mar aqui na minha praia, ligando o centro à minha praia, fomentando a gastronomia, fomentando os restaurantes que já existem e que são de excelente qualidade no nosso litoral, assim como também atraindo novos restaurantes aqui para nossa cidade. Outra ideia que nós temos é o festival gastronômico, né? Como a gente tem nos nossos municípios vizinhos, em Bombinhas, em Porto Belo, que nós tenhamos uma festa aqui no município, como por exemplo uma festa da Taim, algo nesse sentido, que a gente consiga estar atraindo os turistas para conhecerem a nossa gastronomia aqui, que eu volto a repetir que é excelente. Os nossos restaurantes aqui não deixam a desejar para restaurante nenhum no Brasil, até mesmo fora, porque quando a gente viaja a gente tem saudade de voltar para Itapema, e a comida aqui da nossa cidade que é excelente. Então é fazer essas parcerias, é trazer o privado para esse festival gastronômico e fortalecer esse comércio que é tão bom e que é referência a nível nacional e internacional, que é a gastronomia de Itapema. Vamos à segunda pergunta, então. Mais uma vez, o pré-candidato busca a resposta, né? Segunda pergunta é a de número 40. Possibilidade de alianças. Está em seus planos formar alianças com outros partidos ou candidatos visando a vitória nas eleições? Quais são os principais critérios que o senhor considera importantes para estabelecer essas parcerias políticas? Bom, com relação às alianças, né, desde do começo de todo o processo, já existe as conversas sempre de bastidores nos mais variados partidos. Hoje nós temos dentro da base do governo diversas siglas que se conversam, né, sempre tendo como a maestra, vamos dizer assim, dessas conversas a prefeita Nilza. E os nossos critérios para que tenham essas alianças são líderes que pensem como nós,
né? Nós temos um objetivo, nós temos um propósito para a cidade de Itapema, nós sabemos o que nós queremos nos próximos 4 anos, o que nós queremos para você que está nos ouvindo, e nós estamos conversando com os outros partidos, outros grupos políticos, para ver se nós conseguimos chegar em um denominador comum de ideias e uma possível formação de um grupo. Eu acho que gestão não se faz sozinho. É importante ter várias cabeças pensantes. Isso é uma das coisas que eu também estou levando para fora nas reuniões que nós fizemos nos bairros, com os construtores, empresários, comerciantes, que eu acho que nós devemos dar voz a todos. Então, cada partido também tem a sua representação na sociedade. Então é importante essa conversa, e eu vejo sim de forma extremamente positiva para a cidade essa união de partidos. Tem que estar alinhado com o pensamento do senhor, é isso? Isso. Saber, né, um pouco aqui ao longo da entrevista as pessoas vão saber os nossos propósitos, o que nós esperamos da nossa cidade aos 4 anos, e nós esperamos que outros partidos, outros grupos políticos se unam nessa mesma mentalidade, que é continuar com que Itapema se desenvolva, que continue sendo a vista a nível nacional, a nível internacional. Então é isso que a gente busca aí dessas parcerias futuras. Estamos com o doutor Alexandre, pré-candidato pelo município de Itapema do União Brasil. Vamos à próxima pergunta, então. Pergunta de número 2. Que ações o senhor pretende implementar para preservar e promover as trilhas ecológicas e cachoeiras de Itapema? Bom, Tanaka, há em torno de 40 dias atrás, eu participei, na verdade eu posso chamar de família, né, que são os legendários, que através da trilha ecológica nós buscamos se conectar com a natureza, se conectar com Deus. E nesses dias que eu estava lá fazendo a trilha, que foram 3 dias de muito frio, muita chuva, aqui no Vale Europeu, aqui do lado, eu estava conversando com Deus, e isso me tocou muito, porque eu peguei esse sonho para mim de fazer uma edição do Legendários aqui na nossa cidade. E por que isso? Porque nós temos trilhas no Sertão do Trombudo, no Várzea, nos mais variados bairros, e temos como fomentar para que as pessoas venham cada vez visitar mais a nossa cidade, não somente pelas praias, mas também trazer essa questão do turismo rural, que através das trilhas vai estar nos ajudando. Então, dessa forma que a gente vê, né, a questão, e cuidando sempre da natureza, buscando fiscalizar cada vez mais as trilhas e abrir outras, porque nós temos um potencial muito grande aqui na nossa cidade, com toda 50% da área da nossa cidade é área verde, área de preservação, e uma das poucas cidades aí que, se for pesquisar, que tem esse potencial. Então a gente tem essa visão sim de estar fortalecendo e criando mais rotas, mais trilhas ecológicas aqui na nossa cidade, como forma principalmente de trazer o turismo, mas também trazer qualidade de vida para o nosso cidadão, para que ele possa estar passando um sábado, um domingo com a sua família, levando seu filho para fazer essas trilhas ali, se conectar com a natureza, buscar um relaxamento e buscar se conectar com Deus. Vamos à próxima pergunta. Alçando aqui para que a gente possa então dar sequência. Vamos lá. Próxima pergunta ao pré-candidato doutor Alexandre. A pergunta de número 28. Integração com outras forças de segurança. Como o senhor planeja integrar a Guarda Municipal com as outras forças de segurança, como a Polícia Militar e a Polícia Civil, para melhorar a coordenação e a eficácia das ações de segurança pública na cidade? Bom, eu acho que a principal palavra que eu posso usar para essa resposta é o diálogo. Formas de conversar entre os poderes, entre Polícia Civil, entre as forças de segurança, né, através da conversa, e que a gente possa fazer uma central de operação, né, claro que conversando com o governo do estado,
que é um dos responsáveis, por exemplo, pela Polícia Militar, o município é responsável pela Guarda Militar, pela Guarda Municipal, mas que a gente possa fazer uma central de operações onde tenha uma conversa, um diálogo entre todas essas forças de segurança aqui no nosso município, que eu tenho toda a certeza que vai facilitar na questão de apreensão de drogas, na questão dos veículos furtados, dos próprios furtos que tem volta ou outra que possam acontecer. Então acho que seria isso, Tanaka, a questão do diálogo, unir essas forças de segurança em um centro de operações especiais com muita tecnologia, né? A gente viaja volta ou outra e busca sempre estar trazendo ideias aqui para nossa cidade. Eu acho que a gente tem que sempre, a partir de agora, não é mais futuro, já é presente, é trazer a tecnologia cada vez mais próximo dos serviços públicos na nossa cidade. Vamos à sequência então, mais perguntas aqui, vamos lá, temos 40 perguntas, né? Vamos lá. Próxima pergunta, a de número 5. Qual é o seu plano para aumentar a capacidade hoteleira de Itapema e garantir que ela atenda a demanda turística, especialmente na alta temporada? A palavra é do senhor. Bom, aí a gente entra numa questão que eu sempre defendi, né, que são as ações intersetoriais de vários setores. Eu acredito que para ti conseguir aumentar a capacidade hoteleira, então é necessário atrair esses turistas. E como é que se atrai turismo? Através de qualidade dos serviços prestados, através de qualidade de vida. Então, um trabalho que a gente fez muito forte na Secretaria de Saúde, que foi construir mais unidades básicas de saúde, construir uma UPA 24 horas, um novo hospital, tudo isso para que a gente consiga estar vendendo Itapema lá fora. Né? Fora aqui das 4 linhas, seja no nosso estado, seja no nosso país, seja de forma internacional. Então todas essas melhoras, a própria questão da mobilidade também, para que as pessoas quando falem de Itapema saibam que tem fluidez no trânsito, que você pode pegar uma bicicleta e chegar até o seu destino de forma tranquila, de forma segura. A questão dos patinetes também é algo que eu defendo muito aqui, de implantação na nossa cidade, assim como também um transporte gratuito através do transporte coletivo, né? Através do ônibus, que a gente tem uma boa conversa ali com o município de Balneário Camboriú. E se deixar, eu vou falar todos os outros tópicos, eu acredito nessa resposta. Porque daí entra a questão do turismo, as iniciativas públicos-privadas, como a gente tem um exemplo de sucesso aqui, que é a questão do Pier, que quando entregar vai estar trazendo ainda mais pessoas aqui para nossa cidade. Trazer parques como feitos em Balneário Camboriú, e eu vou falar muito também isso ao longo da nossa entrevista, porque nós não precisamos ir para longe para ver cidades ou situações que deram certo, né? Balneário Camboriú é a capital catarinense do turismo, então muito em fruto dessa questão do alargamento da orla, a questão da capacidade de trazer os investidores para Balneário Camboriú, e é isso que eu vejo que nós precisamos para Itapema, que é virar essa chave no turismo, e é através da iniciativa privada. Não precisa o setor público estar colocando recursos, sendo que nós temos investidores nos mais variados estados. Aí posso citar um estado, Mato Grosso, a gente leva lá, se levar as imagens, isso palavras dos corretores, leva as imagens da nossa cidade, eles compram na hora. Então tudo isso são situações que a gente tem que melhorar, trazer qualidade de vida para que o turista que vem aqui, ele fale, eu quero voltar a Itapema, ou até mesmo eu quero morar nessa cidade, porque aqui eu tenho saúde, tenho educação, eu tenho mobilidade, eu tenho qualidade de vida. Vamos dar sequência, mais uma pergunta, por favor. Vamos lá. Mais uma pergunta para o pré-candidato doutor Alexandre. Número 36. A pergunta é sobre educação cultural nas escolas. Que ações o senhor planeja implementar para integrar a história e a cultura local no currículo escolar, de modo a educar as novas gerações sobre a importância do patrimônio cultural de Itapema? Bom, nesse quesito, eu acredito que nós temos que ter um calendário cultural nas escolas, né? Isso é uma conversa que a gente tem que ter
com as diretoras, os diretores das nossas escolas municipais, para que a gente busque justamente essa preservação do nosso patrimônio cultural aqui em Itapema, né? Nós temos diversas histórias, né? Desde a sua colonização aqui em Itapema, desde a divisão, né? Que antes era o território pertencia a Porto Belo. Então a gente tem que trazer isso à tona, e eu acredito que através da juventude, através das nossas crianças, que a gente consegue estar multiplicando essas histórias. Temos muitas pessoas que vêm de fora aqui morar em nossa Itapema e não conhece a nossa história de fato da nossa cidade, os diversos nomes, Tapera, as diversas denominações que tiveram. Eu acho importante a gente ter esse resgate e esse fortalecimento. E aí, como muito bem dito ali no teu questionamento, Tanak, eu acho que entra muito na questão do currículo escolar, que é justamente fazer esse calendário cultural para que a gente esteja sempre buscando preservar as histórias da nossa cidade. Seguimos então, hoje mais um pré-candidato sendo ouvido e colocando as suas propostas, guiadas obviamente, como a gente fala, pelas perguntas, né? Elaboradas pela nossa produção, para que eles tenham a oportunidade de demonstrar à nossa população o que pensam. Vamos a mais uma pergunta, a de número 31, acessibilidade e inclusão habitacional. Com Itapema tendo um dos metros quadrados mais caros do país, quais são as suas propostas para garantir que haja opções de moradia acessíveis para todas as faixas de renda, evitando a exclusão habitacional dos cidadãos de menor poder aquisitivo? Bom, eu acredito que é necessário uma continuidade. 62 anos se passaram na cidade e não se teve um olhar nesse sentido, e o governo atual está tendo, né, através da construção das moradias populares, que são 150 habitações. Hoje já tem uma empresa que foi vencedora e a construção ela se inicia ali próximo à Sermep, onde também já tem uma unidade básica de saúde construída, praticamente pronta, no aguardo. Até quando eu saí foi uma das minhas tristezas de não poder estar entregando, porque ela está pronta, está com equipamento, está com mobiliário e está só no aguardo da Celesc passar a ligação de rede ali naquela rua que foi criada. Então, continuidade, criar novos espaços, tá? E isso eu posso falar que a gente escuta nos mais variados, né? Nos bastidores da cidade. Essa fala vem dos construtores, essa fala vem dos empresários, essa fala vem do pessoal da 450, que a gente fez uma reunião muito bacana no domingo lá com eles, e esse é um tema que vem muito à tona, né? E por que vem à tona pro construtor, pro empresário? Porque o pessoal ali da 450, muitas vezes, como eles mesmos dizem, vistos como marginais, mas quem anda lá dentro sabe, os pais de família, os trabalhadores, os guerreiros que ajudam a fazer com que a cidade aconteça, e principalmente na área da construção civil. Então esse também é um pedido dos construtores para que se tenha essa moradia popular, para que se consiga prender essa mão de obra aqui na nossa cidade. A gente sabe que os valores dos imóveis, a questão da locação é cada vez mais alto. O custo de vida no nosso país está ficando cada vez mais elevado. Antes, o que tu comprava com R$100 no mercado, tu não consegue, tu volta com uma sacola ou duas e ainda faltando muita coisa para casa. Então a gente tem que dar continuidade. Tem alguns espaços também já mapeados para mais casas populares, né, que é próximo ao campo do Terilho dos Santos, ali no Morretes. Tem um terreno também no Vaza, que é possível a construção dessas casas populares. Então esse é um tema que tem que ser batido de frente nesses próximos 4 anos. Continuar isso que já foi feito, essas 150 casas com o recurso aportado, com empresa licitada e pronta para dar o pontapé inicial, e construir mais opções para que a gente consiga estar dando essa dignidade à população. Foi uma coisa que eu falei muito forte lá domingo para eles, que nós estamos lá para dar voz àquele povo, àquela população, àqueles trabalhadores que moram lá, mas também trazer dignidade a eles. Nada mais justo, porque ajudam a construir a nossa cidade. As casas, elas não são de graça, eles pagam depois valores, só que em valores menores, mas que vai dar aquela estabilidade. E para o construtor, para o empresário, isso é ótimo, porque faz com que
segure essa mão de obra. Essa mão de obra, ela não vem, fique um mês no máximo, vê que não consegue pagar o aluguel e vai morar em Tijucas, vai morar em outras cidades. Então acho que esse é um passo importante que está sendo dado agora e que tem que ser dado essa continuidade para que a gente consiga ter um desenvolvimento aqui na nossa cidade, porque senão vai ser cada vez mais difícil nós conseguirmos trabalhadores, tendo que, semana passada estava com um construtor que ele teve que construir algumas kitnets para conseguir segurar essa mão de obra, porque está cada vez mais difícil, cada vez mais escasso. Como eu falei, as pessoas não têm conseguido se bancar aqui. Então a moradia popular é uma das bandeiras que tem que ser batido de frente nesses 4 anos para que a gente não tenha um caos futuro aí na nossa cidade. Faltando, bom, nós vamos fazer um intervalo agora, seria nos 20 minutos, mas como nós estamos nos aproximando, não é isso? A gente vai pro intervalo agora e na sequência a gente retorna também com as outras perguntas, né? A dinâmica do segundo bloco é que nos últimos 3 minutos o candidato tem, ou o pré-candidato, ele tem a oportunidade, se assim realmente desejar, em um assunto livre, para que ele possa falar de si mesmo. Fica a seu critério, ou, se preferir, continuaria respondendo as perguntas. Vamos ao intervalo, na sequência tem mais a nossa série pré-candidatos à prefeitura, ao município de Itapema. Então vamos continuar nessa dinâmica, o pré-candidato sempre na bolsa estão as perguntas e ele vai buscar, né, a próxima pergunta. Vamos então? O segundo bloco, pergunta de número 35, promoção da cultura local. Como o senhor pretende promover a cultura local de Itapema? Incentivando eventos, festivais e iniciativas que destaquem as tradições, artes e costumes da cidade? Acredito que uma das melhores formas da gente estar fazendo isso seria através de festivais gastronômicos e culturais na nossa cidade. Esses eventos são símbolo do nosso compromisso com a promoção da nossa cultura aqui na nossa cidade. E como eu falei, né, aí a gente entra, cada pergunta abre um leque de alternativas para a gente conversar, porque são diversas ações, né, através desses festivais gastronômicos, culturais. Eu acho que a cidade ela pede isso hoje. Nós tínhamos um calendário cultural na nossa cidade, nós precisamos aumentar ele cada vez mais. Hoje eu posso falar com propriedade, porque o período que eu estive ali à frente da pasta da Secretaria de Saúde, nós temos 100 mil pessoas cadastradas no SUS em Itapema. Então é uma cidade que aumenta cada vez mais, um público flutuante aí aos finais de semana, chegando a 120, 130 mil pessoas. E esse público flutuante também tem essa necessidade de locais para ir na nossa cidade, né? Então por isso que eu acho importante, e aí já vem uma ideia que nós temos, que através do alargamento da orla da meia praia, nós deixarmos um palco de forma permanente na praia, justamente para que a gente consiga fazer shows aos finais de semana. Então você que está me ouvindo sabe que no sábado às 18 horas você pode pegar a sua esposa, você pode pegar a sua família e vai ter um show lá à sua disposição, uma apresentação cultural, seja através de uma apresentação de teatro, uma apresentação musical, mas que você sabe que indo ali você vai ter um atrativo, você vai ter algo para passar o seu tempo com qualidade para você e para sua família, porque uma das coisas que eu sempre prezo é que sejam ambientes familiares, ambientes com segurança, que você pode andar com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos de forma segura. Então é isso que a gente espera aí para nossa cidade nesses próximos 4 anos, justamente que você saiba que aos finais de semana, ou até mesmo nos locais durante a semana, você vai ter determinados locais que você pode ir, que você vai ter boa música, que você vai ter um ambiente cultural riquíssimo. Eu acho que Itapema pede isso. Seguimos, vamos adiante então, próxima pergunta. Vamos lá. Pergunta de número 25. Reformas e melhorias. Que ações o senhor pretende tomar para reformar e melhorar as unidades de creche existentes, garantindo
um ambiente seguro e adequado para as crianças? Bom, uma das formas que a gente pensa no futuro da nossa cidade é através de parcerias público-privadas. A gente tem, como eu falei, já citei o PIR, já citei uma lei, por exemplo, que eu posso falar aqui, que é Adote uma Praça. Assim como também tivemos diversas conversas com construtores para que abraçassem os quartos do nosso novo hospital. Eu acredito que a gente pode fazer isso, tendo uma boa relação com a construção civil, principalmente, que é a nossa principal indústria, que vende a nossa cidade a nível nacional e internacional. Nós podemos fazer essas parcerias público-privadas também para o privado, para que uma construtora, para que um empresário, ele queira adotar uma escola, colocar o seu símbolo lá, deixar a sua marca, deixar o seu legado adotando uma escola. Foram feitas diversas foram feitas diversas reformas ao longo desses últimos 8 anos nas escolas, assim como também nas unidades básicas de saúde. Só que eu acredito que tudo que a gente possa desonerar o cofre público e entregar à iniciativa privada, que vai fazer em menos tempo, às vezes com mais, ou até acredito com mais qualidade, porque quando se faz uma licitação, você fica refém, porque é o preço mais baixo que ganha. Por mais que você monte um descritivo muito bem feito, mas se o Chiquinho lá pegou e botou um valor mais baixo e aquela empresa pode estar dizendo que você está direcionando, porque a gente quer às vezes algo melhor, e você tem que tirar aquela descrição, é complicado o setor público, e já no setor privado a gente já tem essa facilidade. Então acredito que a palavra é parcerias públicos privadas. Doutor Alexandre é o segundo entrevistado da série Prefeitos, né? Pré-candidatos a prefeitos no município de Itapema. Vamos à próxima pergunta. Pergunta de número 19. Quais são as suas estratégias para combater a poluição das praias, especialmente durante os períodos de alta temporada? Bom, acredito que a forma é a fiscalização intensa, né? Já é um trabalho que vem sendo feito, que nós devemos intensificar, principalmente devido ao crescimento da cidade. Existem algumas situações, por exemplo, dos moles, que ajudam nessa questão da poluição nas praias, porque a água ela já desemboca, né, mais à frente, então já não fica tanto ali onde ficam os banhistas, mas a questão mesmo é a fiscalização, reforçar cada vez mais, conversar e conscientizar a população sobre as ligações, a forma com que é feita, para que a gente possa estar tendo ao longo de todo o ano praias com bandeira de próprio para banho. Eu acho que esse é um objetivo, é um dos nossos maiores tesouros de Itapema. Eu acho que são os dois maiores tesouros que a gente tem na nossa cidade. Uma é as praias e outra é a população, que é extremamente acolhedora, e por isso que eu decidi morar aqui. Mas a praia a gente tem que preservar ela, porque é um tesouro nosso. E é algo que faz de Itapema, com que Itapema tenha essa qualidade de vida. Então é algo que a gente tem que ter todo o respeito com a natureza. É uma bandeira também que a gente levanta, e intensificação da fiscalização nas ligações, conscientização nas construtoras, dos moradores, de todos. Eu acho que essa é a forma que a gente tem que trabalhar nesse assunto. Vamos à próxima. Vamos lá. Próxima pergunta. A próxima pergunta, número 11, a pergunta: que melhorias o senhor planeja para as rodovias que dão acesso a Itapema e como pretende implementá-las? Bom, aí eu vou entrar de novo na questão da parceria público-privada, né? É algo que a gente vai falar bastante ao longo da entrevista. Eu acho que, como eu disse, nas viagens que a gente faz, por onde a gente anda e nas cidades que têm implementado essas parcerias, tem acontecido grandes obras de forma rápida, com qualidade e dando esse retorno aí à população. Então, com relação aos acessos, a gente, quando fala isso, a gente tem que falar de BR-101. E BR-101 existem algumas brigas que já vêm de anos e que o próximo gestor tem que abraçar, mas abraçar com força, com vontade de ir lá em Brasília e resolver. E algumas delas passa por retirar a Polícia Rodoviária Federal
no posto do Ilhota, né? Por mais que tenham sido feitas nos últimos anos ali alterações de velocidade, colocado placas, as pessoas só de ver a polícia, isso já é algo cultural, elas reduzem a velocidade. Então, se acontece um acidente, então aí a tragédia tá feita e acaba colapsando aqui a nossa cidade também. A questão da balança, né, é algo que também tem que ser conversado com a NTT para retirar ali. Outras situações são passarelas, para que a gente consiga estar fazendo com que esse pedestre, esse ciclista, e posteriormente até mesmo construção de elevados, para fazer com que a gente não fique tão refém do trânsito da BR-101, principalmente, né, quando dá um acidente lá em Balneário Camboriú, vem colapsando e acaba criando o trânsito aqui, as filas, que a gente sabe o quanto é complicado. Então a gente entra num assunto bem delicado, que é a questão da mobilidade. E eu acredito que essa é o principal desafio do gestor na próxima gestão. A questão da mobilidade ao longo de toda a nossa cidade. E já existe um plano de circulação que ele deve ser executado até 2032 e foi licitado, foi feito por um profissional da área, e lá existem as etapas que devem ser feitas. E algumas dessas etapas passam justamente por essa questão de elevados, para que as pessoas consigam estar se deslocando de um lado da BR até o outro, não dependendo tanto dos túneis ali. Então, por isso que eu iniciei a fala dizendo que são discussões que têm que ser feitas principalmente em Brasília, né, Tanaka? Que tem que bater lá na mesa e fazer o negócio andar. Eu acredito que com bons projetos, que com investidores e chegando com tudo mastigado lá em Brasília, eu acredito em grandes chances de fazer com que essas obras saiam do papel. 7h40. Vamos à próxima pergunta ao pré-candidato, doutor Alexandre. A próxima pergunta, número 33. Diversificação da economia. Dado que a construção civil é um dos principais motores da economia de Itapema, quais iniciativas o senhor pretende implementar para diversificar a economia local e reduzir a dependência desse setor, promovendo o desenvolvimento de outras áreas econômicas? Isso é algo que a gente escuta muito nas ruas, que é essa diversificação, né? A construção civil, como eu falei, é algo que é fundamental, é o nosso principal motor da economia, como o dito, mas a gente precisa ter essa diversificação para que a gente consiga também atrair esses novos moradores, atrair os jovens, né, para que eles não tenham que sair de Itapema, por exemplo, para trabalhar numa área de tecnologia. Então eu defendo que a gente tem que construir e conversar, principalmente com o governo do estado, a questão de escolas técnicas, para que a gente consiga estar capacitando o nosso jovem aqui no município, para que ele saia daqui com mais oportunidades, que ele saia daqui com uma preparação para trabalhar na nossa cidade. E a gente consiga assim estar abrindo o leque de opções aqui também para aqueles que precisam. Assim como também um polo tecnológico, eu defendo muito, eu acho que é algo barato de ser feito, né? Há pouco tempo eu estive num centro de tecnologia ali em Blumenau. São espaços baratos de serem feitos, porque num galpão tu consegue alocar várias startups, várias empresas, e voltar esse olhar também para a tecnologia, que, como eu falei, ocupa pouco espaço, é algo que está em extrema evidência, é algo que está presente no nosso dia a dia, porque todos os dias existe uma atualização no celular, existe uma atualização da TV, existem novos aplicativos, que são justamente essas pessoas que têm esse olhar, que trabalham nessa área, estão naqueles pequenos espaços, naquelas pequenas salas, fazendo esse desenvolvimento. Então acho que a gente tem que vocacionar Itapema aí para a área da tecnologia, além da construção civil, que também a tecnologia vai beneficiar e muito a construção dos nossos edifícios com cada vez mais qualidade. Vamos à próxima pergunta. Aqui, vamos lá. Lá, próxima pergunta então, doutor Alexandre. Número 22. Financiamento e sustentabilidade. Como o senhor planeja garantir o financiamento contínuo e a sustentabilidade financeira do novo hospital, considerando os altos custos de manutenção
e a operação de uma estrutura de saúde de referência? Fico muito tranquilo em responder essa pergunta por estar desde o começo na concepção, no planejamento do novo hospital. Não é simplesmente abrir as portas dele, né? A gente tem um exemplo do Ruth Cardoso aqui do lado, que há anos atrás, décadas atrás, simplesmente pensaram em abrir e hoje se encontra com um gasto enorme para o município. Então, quando nós imaginamos e concebemos essa obra que é tão importante, que é fundamental e que em 62 anos nenhum gestor teve coragem de fazer, nós pensamos em trazer o privado para junto do público, que é através da parceria público-privada. Inicialmente não vai ser aberto dessa forma, mas o próximo gestor tem que fazer essa licitação para que traga o privado para junto, para ajudar a equilibrar as contas ali, né? Hoje nós temos atualmente, como vai ser aberto agora final de julho, o novo hospital, nós temos o governo do estado que vai se fazer presente através do pagamento das AIHs, que são as autorizações de internação hospitalar, que é quando o indivíduo ele realiza uma cirurgia, ele recebe uma quantia. E o governo Jorginho, eu tenho que parabenizar pelo excelente trabalho que vem fazendo à frente da pasta da saúde, com a ex-secretária Carmen Zanotto, que também se afastou, que está como pré-candidata a prefeita em Lages, fez um trabalho fantástico na parte da saúde a nível estadual. 100% está? Não, longe disso, mas comparado ao que estava, conseguiu andar em muito com as filas, principalmente de cirurgia. Então, através dessas AIHs, a quantidade de cirurgias, quanto mais cirurgias o nosso hospital ele produzir, já que nós vamos ter 5 centros cirúrgicos, nós vamos pular de 1, né? O Santo Antônio ele tem 2, mas é utilizado 1 porque o outro fica de backup, então vai pular para 5 centros cirúrgicos. Quanto mais cirurgias forem produzidas, mais o hospital vai arrecadar. E esses valores repassados pelo Estado, agora no governo Jorginho, eles aumentaram em muito, né? Então tem cirurgias que antes se pagava 100, 200 reais, hoje se paga 800 reais, 1.200. Então os cirurgiões eles estão com o bisturi afiado, porque eles querem operar, eles querem fazer a fila andar. E a gente tem esse compromisso aí com a população. Conseguimos fazer isso no Hospital Santo Antônio, reformamos ele, demos vazão a essas filas, né? Nós tínhamos mulheres na fila aguardando há 5 anos com sangramento. Isso é algo desumano, para uma mãe de família, uma trabalhadora não poder trabalhar, ter que ficar em casa porque estava com sangramento ao longo de 5 anos sem qualidade de vida nenhuma. Então nós sabemos da importância da saúde, nós sabemos da importância das cirurgias e é através dessa junção ali futura também do público, do privado, que vai fazer com que a gente tenha uma gestão, porque vai ter também o pronto-socorro privado. Então tudo que for arrecadado desse pronto-socorro privado, ele vai ser abatido depois do repasse da prefeitura. Então acredito que é uma forma que é extremamente viável de se tocar o hospital. E como falei, fico muito tranquilo de, se assim for da vontade de Deus, como o próximo gestor tá à frente ali do hospital, porque desde o começo a gente esteve presente, a gente suou muito, a gente brigou muito, bateu na mesa, suou, chorou, mas fez com que a obra acontecesse. Seguimos. Vamos lá. Mais uma pergunta. Próxima pergunta de número 14. Qual o seu plano para expandir a cobertura do sistema de tratamento de esgoto em Itapema? Pré-candidato, doutor Alexandre. Eu penso que um dos primeiros passos do próximo gestor é sentar com a Conasa, né, que é a empresa que trata dessa área, e traçar um plano de trabalho com a Conasa, fiscalizar a empresa, ver a questão dos investimentos, né, porque o município ele arrecada um valor expressivo na questão todos os meses. Você que está me ouvindo, o contribuinte arrecada, a Conasa né, vai para a empresa para prestar o serviço. Eu acho que cabe ao próximo gestor essa proximidade, esse diálogo
com a Conasa, botar os planos de trabalho na mesa e ver aonde está sendo feito esses investimentos, para que a gente consiga aumentar nos mais variados bairros. Eu posso dar um exemplo de um bairro que hoje não tem a cobertura de esgoto, como por exemplo o bairro Ilhota, que é um bairro mais próximo. Nós temos que levar essa cobertura de esgoto a todos os bairros da nossa cidade, porque também vai ajudar na questão que a gente conversou um pouco antes das praias, né? Então a gente sabe da importância do saneamento. Cada R$1 investido em saneamento é R$3 economizados na área da saúde. Então é nesse sentido que a gente tem que trabalhar, fiscalizar e conversar para que investimentos sejam feitos cada vez maiores e melhores e que a gente consiga estar aumentando aí a nossa rede de saneamento no município. Bom, faltando 3 minutos, 12 segundos, o senhor quer responder? Vai usar o tempo de que forma a partir de agora? Se eu puder falar, espaço aberto. O tempo é seu. Bom, você que está nos ouvindo, primeiro eu quero agradecer por estar dispondo do seu tempo. Quero também parabenizar por estar buscando o conhecimento, conhecer os candidatos, conhecer suas propostas. Esse espaço aqui da Rádio Cidade, que é um espaço inovador pela forma que está sendo feita, questionando, vendo realmente de que forma os pré-candidatos querem se posicionar. Então, eu sou o Dr. Alexandre, como lá no começo eu falei. Diversas perguntas vêm à mente, tem que vir à mente da população, buscar quem é o candidato, o pré-candidato mais preparado, quem buscou sair da sua zona de conforto ao longo dos últimos anos, quem foi buscar referências para trazer para nossa cidade, quem tem serviço prestado a você que está nos ouvindo, quem tem serviço prestado para nossa cidade, fez algo relevante para você que está nos ouvindo. Isso são todos questionamentos que tem que ser posto na balança. E aí fica esse ponto de interrogação. E é por isso que ao longo desses anos, ao longo de 5 anos da Secretaria de Saúde, a gente buscou sempre dar o nosso melhor. Quem conhece sabe a disposição que a gente teve de estar sempre respondendo às pessoas, sempre à disposição. É uma das coisas que eu me orgulho muito, que foi ter aberto a porta da Secretaria de Saúde às pessoas. Antes, isso eu ouvia dos próprios servidores efetivos, antigos gestores que não os ouviam, antigos gestores que não ouviam a população, que se trancavam dentro de um gabinete e achavam que estavam tudo certo. E quando a gente entrou, a gente rompeu isso. Abrimos a porta, fomos pra rua, na casa das pessoas, nas unidades, visitar o pós-cirúrgico, conversar, trocar ideias com os mais variados setores e entidades da nossa cidade. E é por isso que eu coloquei o meu nome à disposição. Mas também para isso eu procurei me especializar, buscar conhecimento. E é por isso que além da formação em odontologia, eu também fiz gestão pública na Univale. Eu também fiz cidades inteligentes e sustentáveis, um curso aí de 1 ano para buscar esse conhecimento. Também fiz viagens, até mesmo fora do país, Tanaka. Fiquei 1 semana lá em Barcelona, que foi um turismo diferente. Foi para conhecer a forma de mobilidade deles, a forma do saneamento, a forma de como eles transformaram um bairro em Barcelona, que era um bairro extremamente marginalizado, e através das Olimpíadas de 92, eles transformaram num polo tecnológico em que vai países do mundo inteiro lá conhecer. E é por isso que a gente está aqui à disposição, para colocar todo o nosso conhecimento, toda a nossa vontade à disposição de Itapema. 5 segundos. Filho de 2 professores, busquei o conhecimento, tô indo atrás e vamos fazer o melhor aí por Itapema. Agradeço a todos. Pré-candidato a prefeito de Itapema, foi o nosso segundo entrevistado da nossa série pré-candidatos ao município, Dr. Alexandre, que esteve conosco.